Graça e paz, abençoados. Abençoados, eu me chamo Félix Anjos. E o meu canal no YouTube é Félix Dizendo o que a Bíblia diz. Dá um pulinho por lá e se inscreve no canal, você que não é inscrito. Muito obrigado. Nós temos o texto da palavra do Senhor aqui em Gálatas, no capítulo 2, no versículo, olha só, o versículo 19, que está escrito aí, ó. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ou nós vivemos para Deus ou vivemos para a lei. Então, nós temos que entender isso. Por isso que Paulo estava falando aqui no versículo 20, deixa eu mostrar para você, olha só. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que muito me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, abençoados, nós temos que entender que nós já estamos crucificados com Cristo, já não é nós mais que vive. Se eu quero cumprir a lei, então eu estou dizendo que não é Cristo que vive em mim. Então eu estou querendo dizer que eu tenho que fazer os sacrifícios, porque vai depender de mim, para que eu possa, então, ser justificado pelo próprio Deus. Mas veja o que está escrito aí no versículo 17, ó, em cima aí, ó. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Então veja, Cristo não é ministro do pecado. Então se eu fico me julgando que eu sou um pecador, eu estou dizendo que Cristo é ministro do pecado. Por quê? Porque não sou mais eu que vive, mas Cristo que vive em mim, porque eu já fui crucificado com Ele, então é Ele que vive em mim. E aquele que vive em mim, ele não é ministro do pecado para que me veja pecador. Eu estou falando no espírito, na carne, ninguém é justificado diante de Deus. A Bíblia é clara em dizer isto. Então, não adianta a gente querer ser justificado na carne, dizer, não, eu vou fazer o sacrifício na carne, porque é assim, Deus vai me aceitar. Não, quem quer ser justificado em Cristo, precisa, com certeza, fazer o que está escrito aqui no versículo 18, porque se torna edificar aquilo que destruir, constitui em mim mesmo transgressor. Ou seja, aqui no 18 está dizendo que se eu vou novamente cumprir a lei, fazer as coisas da lei, apesar que a lei nunca foi para nós, que nós somos gentios, mas muitos aí seguem a lei, então vamos dizer que fosse para a lei fosse para nós, mas depois da morte de Cristo, é o que está escrito aí, eu não vou mais edificar aquilo que foi destruído. Por quê? Eu não vou mais edificar aquilo que foi destruído, porque aquilo que eu destruí, ou seja, eu não mais estou cumprindo a lei, por que eu vou cumprir algumas partes da lei? Sabe? Então, se você vai cumprir uma parte da lei, você tem que cumprir toda a lei. Se você jejua, se você sobe a monte, se você é dizimista, se você faz isso e aquilo tudo por obrigação, então você precisa também se circuncidar, você precisa guardar o sábado, e se alguém da sua família quebrantar o sábado, ela tem que ser morta apedrejada. Será que você consegue cumprir a lei na íntegra como era? É claro que não. Então, por isso que Jesus veio e cumpriu a lei. Ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Então, Jesus veio cumprir a lei. E ele cumprindo a lei é a garantia, abençoados, que não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Então, esse viver que nós temos agora na carne, nós temos que viver como? Pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Ele se entregou ou não se entregou? Então, se ele se entregou por nós, por que eu quero me entregar através da lei, através do sacrifício, através do jejum, através de não sei o quê, sei lá. Não, abençoados. Agora não é nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Esse viver que nós vivemos agora, na carne, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que muito nos amou e assim mesmo se entregou por mim. Parece que o versículo 21 não saiu aqui não, mas eu vou passar para você aqui na Bíblia, Gálatas 2, 21, que é para você também entender, não é? Gálatas capítulo 2, aqui ó, Gálatas capítulo 2, versículo 21, que está escrito assim, agora, deixa eu ver, capítulo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então a justiça é segundo a lei? Se for segundo a lei, então vai dizer, é o que está dizendo aí, então segue-se que Cristo morreu em vão. Não, abençoado, nós vivemos em Cristo.
É Cristo que vive em nós, não é nós que vivemos, mas é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em você, tá certo? Uai, seu app de vídeos curtos.